Já está rolando aqui a segunda temporada do KiaraCast, cada vez mais apaixonada pelas gravações. Cada gravação é uma emoção, é uma história, e eu estou muito feliz em saber que você está gostando de acompanhar também. E é claro que para tudo isso acontecer, eu agradeço ao Sicredi e à Nogali, que estão juntos com a gente nesse projeto. Vamos pro recadinho do Sicredi. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito obrigada, Sicredi, mais um episódio conosco. E hoje vamos para o quadro. E eu já vou contar para a audiência, porque a gente já é íntimo, né? Eu tô aqui com a Dani Seugli, minha roteirista. Tudo bem, Dani? Tudo jóia, Rê. Tudo jóia. Tudo a Dani bem. que saiu, né, de trás das câmeras, veio pro microfone. Você tá curtindo essa experiência, Tô Dani? gostando bastante. Tá gostando? Tá sendo uma experiência pra mim também. Muito bom, e eu também tenho aprendido muito. Inclusive, gente, estávamos aí alguns dias pensando que nome que a gente vai colocar no quadro, porque nós queremos falar sobre várias coisas, né? Aí apareceu agora oficialmente com vocês o quadro De Tudo Um Pouco com Dani Seugli. Ah, gostei. Muito bom, né? Perfeito, muito bom. E já que é de tudo um pouco, hoje nós vamos falar sobre criação de filhos. Atenção. Vamos falar um pouquinho, né? Rê? Polêmico, né, Dani? Polêmico. Acho que a gente vai começar hoje, mas como é um assunto longo e com infinito. várias variantes, a gente vai sempre trazer um pouquinho, porque realmente é um assunto a ser abordado hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? E é muito desafiador hoje criar filhos, né, Dani? Mas a gente fica preso ali, né? Estou falando enquanto mãe, a gente sempre conversa em algumas coisas muito rasas, né? E é mais profunda essa questão do comportamento, das emoções. Como que você poderia iniciar esse assunto pra gente, Dani? Eu acho que essa geração de pais hoje, nós não tivemos na nossa infância. Nós somos emocionais. O ser humano é emocional. 80% da nossa essência é emocional. Certo. E nós não tivemos na nossa infância o contato certo com as emoções. Sem culpar, sem julgar os nossos pais, porque eles também não sabiam. Tiveram a criação deles, né? Tiveram a criação deles. Então, o que eles sabiam, eles passaram para nós. Só que se a gente não aprende hoje em dia, é o que a gente vai passar para os nossos filhos. Sim. Então, essa geração que está sendo pais, estão sendo pais hoje em dia, estão com muita dificuldade. Sim. Porque não Perdidos. receberam essa habilidade, esse desenvolvimento emocional básico. Não receberam, Rê. A gente vê hoje em dia, tá todo mundo sem sentido, tá todo mundo meio perdido. E com a educação de filho não está sendo diferente. Não tá. E aí vem uma geração de pais que se sentem culpados por tudo. Por tudo. E por isso querem fazer agradar. tudo o que os filhos querem. E aí crescem crianças mimadas. Tem uma coisa, no presente, você sabia que o presente, nós temos 3 tempos. Passado, presente e futuro. O nosso presente, hoje, ele tem 6 segundos. Certo. Então, 6 segundos atrás já é o seu passado. Então, o hoje, o que nós fazemos hoje? Entramos em ação. Para uma ação ser assertiva, você tem que entrar em ação no timing e na precisão. Certo. Então, você não perde as oportunidades quando você tem timing, você tem precisão, você acerta. O que está acontecendo com os pais hoje em dia? Não tem precisão na educação dos filhos e perdem com muita facilidade o timing. Certo. Por quê? Porque também não sabem
O momento não de corrigir, sabem. o momento de aconselhar, o E o momento de que, estar do e lado. como corrigir e como aconselhar. Acontece que se você perde o timing, você quer resolver na velocidade. Certo. Tem que ser para ontem. E aí você perde a mão. E se você perde a precisão, você quer resolver na força. Aí entra a cilada do negócio. O dar de tudo, Sim. o agradar, porque vem aquele sentimento de culpa. Ô Dani, mas existe uma sociedade hoje que também interfere muito. Em que sentido? Vou dizer pra você. É a culpa. Por exemplo, optei por não dar celular para o filho. Ok, optei. Aí na escola, todas as crianças têm o celular. Como que você vai manter isso Sim. ali na tua razão, Sim. com a tua certeza, com os teus valores, se a sociedade cobra a criança se sente excluída? Porque além de ser um processo, não é aquele momento que se ela tá bem resolvida no emocional, Entendi. bem resolvida na criação, nessa parte emocional, ela não vai sentir a necessidade do celular. Ela não vai sentir a necessidade de ter um celular porque o amigo tem. Sim, entendi. Então já começa aí. Aham. É um exemplo geral que eu dei, tá? Não tô dando o meu exemplo, mas é um exemplo que eu vejo muito essa cobrança, né? Que daí às vezes E a desestrutura. mídia, ela entra na mentalidade de uma forma, porque é muito contato realmente. Então, ela entra. Você sabia que uma forma de vender, se você observar, o teu filho chega Natal, aquelas promoções de Natal, Certo. né? Aquela loucura, que é uma loucura. As datas sazonais, dia das crianças e tal. Então, eles lançam aqueles brinquedos caros em época de Natal. Sim. E aquilo começa a divulgar. Divulgar. A criança, eu quero. O que o pai faz? Promete o brinquedo. Então tá, então a gente vai e compra. Só que as fábricas, elas lançam poucas unidades daquilo. Então, quando você vai comprar na loja, acabou, esgotou, não tem mais, porque é proposital lançar poucas unidades. O que você faz? Você não vai embora de mão abanando. Você vai comprar outra Você coisa. compra outra coisa, mais ou menos até no mesmo valor, você não vai comprar uma coisa qualquer. Sim. Passa o Natal, passa tudo, o tal do brinquedo volta para as prateleiras. O que os pais fazem? Vão lá e compram. Vão lá e compram. Tá errado? Não, é uma técnica. Olha E as mães e os pais caem. Exatamente. Porque não lidam com aquela parte emocional da criança. Gente, a mídia, né? Eu trabalho com mídia há quantos anos, mas ela é muito perigosa. Você tem que estar preparado para as mensagens que você recebe, filtrar, né, Dani? Sim, e sim, não se deixar sim. influenciar. Ok, a emoção, ela é muito importante na vida. As pessoas têm uma ideia errada sobre as emoções. Então, raiva, tristeza, alegria. Quando aconteceu, por isso que nós pais, eu falo, você é da mesma geração que eu, Sim. né? Nós estamos perdidos hoje. E nós precisamos desenvolver essas habilidades emocionais para lidar com a educação dos nossos filhos. Tá, mas como? Por onde começa? Começa com o conhecimento, aprendendo, escutando o podcast, que nós vamos Ótimo, de trazer tudo um muito, pouco. de tudo um pouco. A gente vai trazer muito dessa informação aqui. Mas a raiva, eu não sei você, mas eu vou falar da minha experiência. Quando chega... Nós somos emocionais, então você não tem como não lidar com a raiva, Sim. não lidar com a tristeza. E quando chegava, você ia falar para sua mãe, o que acontecia? Engole o choro. Engole o choro. Engole, tá triste porque... Desculpa, mãe, mas você faz parte dessa geração e tá tudo bem, a gente engolia. E ela também não sabia. Exatamente. Esse assunto a gente trata realmente com muita tranquilidade, porque não tem culpa, não tem culpados. Né? É uma geração que sabiam muito menos do que a gente sabe. E eles, naquela época, não tinham nem acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então, quando a raiva, enquanto ela é emoção, ela é o seu regulador. Ela foi feita para existir. E você pode sentir. E você deve sentir. Só que o que acontece que falharam com nós? Nós engolimos. Então, hoje, ansiedade, Você foi guardando todas essas depressão, emoções você ali. não processava. E essa emoção, quando ela dura mais tempo que ela tem que durar, para você ter ideia, uma emoção deve durar em você 1 semana, 15 dias no máximo. Depois de Você se descartar. permite sentir aquela raiva, você se permite sentir aquela tristeza. Não estou falando do luto, né? Que é uma emoção que também Diferente. um pouco diferente. Mas aquela tristeza, 2 semanas, entendeu porque chegou a raiva? Entendeu
a mensagem que aquela tristeza veio te trazer, processou. E tem que ser rápido mesmo, tem que entender, tem que processar para não internalizar. Então, por isso que o reflexo dessa nossa insegurança vem Sim. na criação dos filhos, porque a gente também precisa processar as nossas emoções. A emoção, ela precisa ser aprendida. Assim como você aprende a ler e escrever, você tem que aprender sobre emoções. É a mesma coisa. Você tem que entender raiva, você tem que entender sobre tristeza como a alegria. Uma criança não nasce sabendo, ela precisa ser educada por pais ou pessoas próximas, né, dela. Então, a mente de uma criança, ela precisa ser regulada pela mente do pai e da mãe. E sobre emoções, perfeito isso que você está falando, né? Ontem eu tive um episódio com o José Maurício que ele falou: mãe, eu tô sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que é, uma emoção nova para ele, né? E a gente estava assistindo um conteúdo muito gostoso de umas músicas, né? Com base na Bíblia, os cânticos bonitos e de criança, com a linguagem dele. E ele assistindo o vídeo, ele: mãe, eu não sei o que eu tô sentindo, mas parece que é uma coisa boa, mas eu não sei o que é. Eu falei, é uma paz, né? Algo que tá vindo. Então, ele descobriu aquela emoção. Se eu não estou atenta para ouvi-lo e ajudá-lo, era algo que ia ficar ali, Exatamente. Né? Ele entendeu aquela emoção. Exatamente. Se você tá ocupada, se você tá pensando em outra coisa... Filho, deixa. Aí depois o que é isso? Se ele fala que é uma tristeza, pelo amor de Deus, tá triste por quê? Não tem motivo. Não tem motivo. Porque da onde vem a depressão? Então, tristeza é uma coisa, as pessoas precisam e elas vão entender. Elas vão acabar entendendo isso. Não é ruim. Ela é ruim quando ela permanece em você por um longo tempo. Então, essa tristeza esse choro que você engoliu durante a infância, de tristeza que você não entendeu, é uma emoção reprimida dentro de você hoje. Por isso depressão, por isso ansiedade, por isso hoje crises, as pessoas vivem com crise de pânico. Crianças estão tendo depressão, estão ansiedade. assim, porque os pais não aprenderam a lidar. Para você ter ideia, são 6 emoções, habilidades emocionais básicas que pai e mãe têm que ensinar para os filhos. Quais são? Eu não vou me lembrar de todas agora, mas é a validação, autoridade moral, que é a espiritualidade, é Deus. A criança vê muito no pai a figura de Deus. Sim. Então, o teu filho vai interpretar Deus conforme ele vê as ações do seu marido. A criança, ela busca muito no pai essa figura de Deus. Sim. Então, tem até um livro que eu indico, O Mundo Precisa de um Pai. Maravilhoso livro, que fala dessa importância da figura paterna para mostrar essa autoridade moral, essa presença de Deus dentro da família. Porque às vezes a gente fala muito da mãe, né? O papel da mãe, a mãe que é cobrada, a mãe que tem que fazer, mas e o pai, né? E interessante o pai. Isso. Hoje em dia, Rê, primeiro trata-se os pais, para depois chegar até a criança, porque o ambiente precisa estar favorável para o crescimento emocional daquela criança. Porque cognitivo, hoje em dia todo mundo sabe, as crianças estão muito espertas. Sim. É isso que os pais confundem também. Então, mas meu filho é muito inteligente, mas não é porque ele sabe ligar um tablet aos 2 anos de idade, que ele, daí o pai acaba deixando de lado, porque acha que o filho é autossuficiente. Essa geração tá boa, já nasceu pronta, Nossa, já né? nasceu pronta. Olha, ele liga um tablet, ele procura, ele sabe tudo, mas a parte emocional, que representa 80%, não está sendo desenvolvida. Olha o número de suicídios. Muito alto. Olha o número de jovens infartando e morrendo. Muito jovens. Se você pegar um dado de antidepressivo, de tudo, já está começando muito cedo a tomar. Até diagnósticos de TDAH, porque a criança é hiperativa, é agitada. Isso, não estou generalizando. Sim. Mas é uma falha na informação. Uma falha na informação. Tudo tem diagnóstico hoje, né? Tudo tem um diagnóstico. E tudo tem um remédio. Isso. Eu bato nessa tecla e vai ser a minha bandeira. O seu corpo, ele produz tudo que você precisa. Deus te fez perfeito. Perfeito com tudo que você precisa. Só que a medicação, ela te dá uma facilitada. Então, mas você tem que entrar em ação. Você é perfeito, mas você tem que entrar em ação. O quando Deus quiser não existe sem a sua parte. E o que depende de você, Deus não vai fazer.
porque ele já te fez capacitado para isso. Sim. Só que a gente tem bloqueios, a gente não aprendeu a lidar bem com as emoções, não entendemos a raiva. Então, lá na infância, que era para eu entender, principalmente em escola, né? Quando aquela raiva chega, o porquê que ela tá me incomodando. Mas para isso eu preciso de uma mãe que tem as habilidades, porque tem uma coisa importante. Então, os pais têm que desenvolver. Tem que desenvolver. Então, se você que está assistindo esse papo falando, que bonito vocês falando, acho legal, mas eu preciso entrar em ação. Então, a primeira coisa que eu diria, né, baseado no que a Dani está falando, é você se conhecer. Se conhecer. A mãe, o pai. Procurar aprender. Procurar aprender. Hoje tem muita informação. Ninguém tem todas as respostas. O que é a vida? A gente precisa passar pela experiência, aprender com aquela experiência, o que essa experiência veio me trazer de aprendizado. Sim. E a partir daquilo, se eu não sei, eu vou buscar saber. E hoje tá muito fácil você ter acesso à informação, mas cuidado, porque tem informação boa. E tem informação muito errada. Ruim e errada muito também. Ruim. Então a fonte também é importante, né, Dani? É importante. Eu não delegaria isso para uma terceira pessoa, sabe? Se eu tenho um filho que eu tô percebendo que ele tá dando sinais, eu iria aprender, porque o ambiente de dentro de casa é muito importante. Faz muita diferença. Você pode até delegar para colocar ali em ordem, mas procura saber também. Procura se entrar também nesse universo de entender as emoções, para você... Porque... É diário os desafios. É tempo com a criança. É tempo de qualidade e ação intencional com a criança. Eu tô ali, eu tô entendendo, eu tô processando. Hoje em dia, os pais chegam cansados em casa. Tudo bem, eu entendo. Mas então é a consequência daquilo que você está plantando. Então é autorresponsabilidade. Eu até fiz um post essa semana falando sobre se às vezes você está se sentindo num furacão, no meio de uma tempestade, né? E você consegue perceber, tenta sair, olhar de fora e ver que ações você pode tomar e pedir ajuda. Para uma pessoa capacitada. Eu gosto de falar, hoje nós temos que ter poucos amigos. Mas esses poucos amigos íntimos a você, aquele que sabe da tua vida, que conhece, são pouquíssimos. Sim. E que sejam amigos que te orientem, que te coloquem no lugar, que te dê bons conselhos. Procure bons profissionais também para colocar essa mentalidade é simples. Quando eu falo é simples, as pessoas às vezes falam, é simples porque você está falando isso. Eu também já passei por muita coisa na minha vida. Você teve que chegar hoje nesse entendimento, né? Nesse entendimento. Por quê? Deus não nos faria complicados. Então, a intenção de Deus é que você realmente funcione de uma maneira simples, que você possa se entender. Porque a paz, eu acho que eu falei isso no quadro anterior, e eu vou repetir todo para entrar na cabeça das pessoas. A paz não é ausência de conflito. Sim. Porque conflito tem todos os dias. Paz é presença de convicção. Sim. É eu saber quem eu sou. Eu saber o que eu tô fazendo. O caminho, né? As minhas ações. Olha o que você passou com o teu filho ontem. Isso não te trouxe uma paz? Trouxe porque eu soube o que falar, eu estava atenta. E eu me senti muito feliz dele ficar à vontade pra falar pra mim. Mas eu tô com um sentimento, eu não sei o que é, alguma coisa diferente que eu nunca senti. Então, uma descoberta pra ele, né? Um sentimento bom, mas ele não identificava. E quando chegar a raiva, você também vai poder, porque o cérebro do pai e da mãe, ele serve para regular o do filho. Uma criança, ela não aprende sozinha, ela precisa aprender sobre as emoções. E deveria aprender na infância. Sim. Mas hoje os pais não sabem. Por isso que e junta mídia, junta rede social, batendo em cima. Criar filho é muito difícil. Essa semana eu vi um vídeo que eu falei, me arrepiou. Um pai, e as pessoas normalizam aquela situação. Muito. O pai gritando com o filho, é um senhor já bem assim, grosseiro, e aquilo lá virou comédia já. E as pessoas, esse é pai raiz, esse daí, nossa, esse eu boto, ele tá certo. Não, a criança, ela precisa se sentir amada, acolhida, respeitada, validada. A validação é uma necessidade básica. Esse vai ser o reflexo do ser humano que ela vai ser quando crescer, do adulto, né? Exatamente.
Dani, mais alguma coisa que a gente pode deixar aqui? Vamos deixar para um próximo Vamos. bate-papo? De tudo um pouco? De tudo um pouco. De tudo um pouco no próximo. Eu acho que a gente tem, assim, muito conteúdo para passar. Vamos Sim. aos poucos, né? Sim. E se vocês quiserem mandar algum recado, pode escrever aqui nos comentários, mandar lá no Instagram, no @KiaraCast. Qual assunto vocês querem que a gente fale? Pode mandar no perfil da Dani também, né, Dani? Dani sim. Seulin. Coloca lá, porque esse quadro ele veio pra gente dividir essas inquietações e conseguir transmitir sim. algo bom, né, Dani? Às vezes você tá passando por um momento e realmente, quando a mente ela tá bagunçada, eu falo, a mente é igual a casa. Se a sua casa tá desorganizada, a sua mente é assim também. Exato. Então, com uma casa desorganizada, imagina você morar numa casa muito bagunçada, que você precisa achar um negócio na hora. Você não vai achar. Sim. E com a mente também é assim. Por isso que, às vezes, um bom conselho, uma ajuda, o que para mim, às vezes é comum, para outra pessoa é extraordinário. E uma palavra que você fala, uma frase, um recado que você manda, já muda. Né? Então, a intenção desse quadro é essa, né, Rê? Compartilhar um pouco das nossas conversas sim. e ajudar as pessoas. Sim. Né? É isso mesmo. Muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. E até o próximo De Tudo Um Pouco. Até o próximo. Obrigada a vocês da audiência também. Fiquem sempre por aqui, ó. Indica o canal, manda aviãozinho, curte, coloca sininho, tudo que você puder aqui no YouTube para conseguir fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas.